Tem uma palavra de Deus e ela começa com uma pergunta. Uma pergunta para você aqui. O que você tem construído para Deus? O que você tem construído para Deus? O que você tem feito para marcar Deus na sua vida? Ou para construir um legado? O que vai marcar a passagem sua aqui? O que você tem construído aqui? O que você está construindo para deixar marcada essa terra? O que é? O que você tem investido sua vida? Pensou em alguma coisa aí? Chegou em alguma conclusão? Espero que ao final a gente chegue numa conclusão comum. Porque eu vou mencionar aqui 3 histórias bíblicas, em que três personagens aqui, constroem coisas para marcar o seu tempo. E alguns deles são reprovados e outros aprovados. Alguns deles, aqui, Deus não se agrada, e um deles, Deus se agrada. Então quero que a gente vá ali, já de início agora, no livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 4. Uma história muito conhecida. Sobre a Torre de Babel. Todo mundo aqui já ouviu falar da Torre de Babel, não já? Nem que seja por aquela novela que passou uma vez na Rede Globo. Essa vocês lembram, né? Não, né? Misericórdia. Piadinha ruim, ninguém nem riu. O irmão só falou misericórdia. Mas vamos lá. Gênesis 11, no verso 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Só esse verso. Os homens então daquela época, daquele tempo, resolvem então construir uma cidade. Algo anormal nisso? Algo diferente do que a gente vê hoje? Normal. Mas essa cidade teria uma torre que alcançaria os céus. E com isso eles seriam famosos, e com isso eles não seriam dispersos. Com isso eles somariam esforço, com isso eles seriam invencíveis. Mas percebam que a gente está em Gênesis, né? Está no primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia. Mas percebam que pouco tempo antes, aí pouco tempo aqui não é tempo em si, mas Deus tinha dado uma ordem muito clara para os homens. Não havia? Logo na criação. Qual que é a ordem que Deus dá para os homens? Crescei, multiplicai-vos e dominem sobre toda a terra. Interessante. Esses homens aqui disseram: vamos nos ajuntar, vamos fazer uma torre que chegue até os céus, e assim a gente não será disperso, assim a gente não será espalhado sobre a terra. Bem contra exatamente aquilo que Deus disse. E quando a palavra que diz aqui que essa torre alcançaria os céus, essa palavra que se refere a céus aqui, ela pode ser traduzida como morada de Deus. Esses homens gostariam então de construir algo que lhes desse acesso ao reino dos céus. Eles queriam construir algo, uma obra que lhes fizesse alcançar Deus. Pelo esforço de quem? Deles mesmos. Pelo seu próprio esforço,
em sua desobediência, eles queriam alcançar Deus. E o que acontece na sequência dessa empreitada humana? Deus vê? Vamos lá ler. Aí vocês vão ter dúvida. O que Deus fala? No verso 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles não são só um povo que fala uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então o Senhor não se agrada da obra feita por aqueles homens. O Senhor olha, talvez uma cidade bela, talvez uma obra bonita, talvez uma cidade bela, talvez uma cidade, mas a intenção do coração desses homens era de conquistar os céus, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, e em desobediência a Deus. Não queremos fazer aquilo que Deus mandou. Não queremos cumprir com aquilo que Deus mandou em Gênesis 1:28. Não queremos ser espalhados por toda a terra. Não queremos dominar sobre toda a terra. Não, vamos nos concentrar aqui. Vamos nos concentrar. Isso lembra alguma coisa da nossa vida? Isso te lembra alguma coisa da sua vida? De quantas vezes o Senhor diz para nós: vai, prega o Evangelho, faz, fala, e a gente: não, eu fico e vou construir meus sonhos, eu fico e vou investir naquilo que eu acho que vai marcar a minha geração, eu acho que vai abençoar meus filhos, eu acho que vai abençoar minha família, eu fico e vou investir naquilo que eu acho que é certo, eu fico e vou investir naquilo que eu acho que é bom. E eu deixo de lado aquilo que Deus me ordenou fazer. Eu deixo de lado a ordem de me multiplicar. Eu deixo de lado a ordem de dominar sobre toda a terra, de espalhar a mensagem de Deus para toda criatura, de fazer discípulo. E eu vou construir as minhas torres. E eu vou construir minhas torres para agradar o meu Deus, a minha vontade. Eu quero alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim, mas no meu esforço. No meu esforço. Num segundo exemplo, um segundo personagem, bem conhecido também, talvez de alguns aqui. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 18, verso 18. 2 Samuel 18, 18. Aí vai contar a história, um pedacinho da história, o final da história, de Absalão, um dos filhos de Davi. Um dos filhos de Davi que se rebelou contra seu pai e queria lhe tomar o reino. E num dado momento da sua história, ali em Samuel 18, verso 18, 2 Samuel 18, 18, descreve que em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então, Absalão, na sua história, na sua trajetória, como filho do rei Davi, o rei mais importante da história de Israel até hoje, aquela estrela que a gente tem lá a bandeira de Israel é conhecida como estrela de Davi, até hoje Davi marca a história de Israel. E Absalão, por desobediência a seu pai, por brigas, por ciúme, por entender que seu pai não era capaz de cumprir com o governo do povo de Israel,
ele se rebela contra o seu pai. Age contra o seu pai, tenta inclusive matar o seu próprio pai. Mas ao fim de sua vida, percebendo que ele não tinha filhos, ele não ia deixar memória, o que ele faz? Um monumento para si mesmo, para que ele marcasse a sua história, para que as pessoas olhassem para aquele monumento e lembrassem de quem foi Absalão. Quem foi Absalão que passou por aqui? E isso mais uma vez nos lembra do que temos feito da nossa vida, o que temos construído, como seremos lembrados nas próximas gerações. O que eu tenho construído para marcar a próxima geração? Talvez como Absalão eu tenho me negado a ter filhos, naturais ou espirituais, eu tenho me negado a eles. Porque eu tenho outros planos, eu tenho outras coisas a consertar, eu tenho desejos que são maiores e mais importantes do que esse. Mas eu vou construir os meus monumentos que marcarão o meu nome, que marcarão a minha trajetória, o meu passar por essa terra, por essa vida. E o Senhor diz ali, relembrando Mateus 23, 12, o Senhor Jesus diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo que a si mesmo se humilhar será exaltado. Absalão em todo o tempo desejava ser exaltado, desejava ter o nome lembrado, desejava governar, tomar o lugar do seu pai. Mas hoje a gente lembra dele com pesar e se lembra tão bem do seu pai, de Davi, chamado um homem segundo o seu coração. Mas de Absalão, a gente só lembra como um filho rebelde. O monumento que ele fez, certamente hoje não está mais de pé. Certamente hoje não marca mais lugar nenhum. Certamente hoje ninguém mais se lembra de onde ele está. Mas o Davi, sim, Davi a gente se lembra. Então é desse terceiro personagem que nós vamos falar agora. Lá no livro mesmo de 2 Samuel, no capítulo 7, vamos ler ali do verso 4 ao verso 17. Aqui, o rei Davi, depois de tantas lutas, depois de tanto tempo, ele está em um período de paz. Vivendo em Jerusalém, Jerusalém conquistada, Jerusalém ali sob o seu governo. Ele está no seu palácio, construído o seu palácio, ele está ali no seu descanso, ele está naquele tempo de paz. E ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a colocar ao Senhor uma vontade dele. E o Senhor responde a oração de Davi ao profeta Natã. E aí, vamos ler aí no verso 4. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, respondendo a Davi, através do profeta: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Eu providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E têm feito desde a época em que eu nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim
e você descansar com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo. Um fruto do seu próprio corpo eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então a gente vê, Davi tem uma proposta para Deus. Ele se sente incomodado de estar vivendo ali num templo, estar vivendo melhor num palácio, adornado, confortável, bom. Mas talvez ao olhar pela janela, ele viu ali a arca da aliança, que marcava a presença do Senhor no meio de Israel, numa tenda. Panos ali estendidos sobre ela, como se fosse ainda transitória, como se ainda ela tivesse que andar por lugares. Ele não se agrada disso e propõe a Deus de construir um templo para o Senhor. E o Senhor se agrada desse templo? O Senhor se agrada da ideia? O Senhor se agrada muito dessa ideia. Mas percebam aqui que Deus deixa claro, através de Natã, que esse nunca foi um pedido dele. Deus nunca pediu que fizessem para ele um templo. Deus nunca pediu que fizessem para ele um local adornado, diferente daquele que já foi pedido para Moisés. Ele nunca tinha pedido isso. Mas de forma interessante e surpreendente, Davi surpreende a Deus. Isso é possível? Difícil de entender, difícil saber porque esse Deus é onisciente, difícil surpreendê-lo. Mas de certa forma, Davi o surpreendeu. E através desse pedido de Davi, o que ele recebe? Deus confirma o seu reino, ele declara que haverá paz sobre o seu reino, ele confirma as promessas de Israel sobre o governo de Davi, e ele dá a dinastia aos filhos de Davi. Ele dá aos filhos de Davi a possibilidade de continuarem, de permanecerem no comando, permanecerem no reinado de Israel. A dinastia de Davi permaneceria ali. A proposta de construção, então, do que Davi marcaria, seria uma casa do Senhor. Davi marcou a sua geração através de uma casa do Senhor, de um templo para o Senhor. Mas o que isso fala para a gente hoje? O que é o templo do Senhor hoje? É esse prédio aqui? Esse prédio bonito aqui, esse prédio confortável, ar-condicionado, poltronas? Essa é a casa do Senhor? É isso que agrada ao Senhor? Não. O templo somos nós. Aquilo que Deus construiu e disse que seria a sua imagem e semelhança. Aquilo que Deus construiu e disse é muito bom. Aquilo que Deus construiu como sendo a primícia da sua criação, aquilo que há de mais importante, Ele deu como sendo o lugar da sua habitação. Davi constrói um templo, um prédio, uma casa, um lugar onde guardariam, um lugar onde colocariam ali a Arca da Aliança. E surpreende a Deus. E hoje? O que podemos fazer para surpreender a Deus? Será que mais casas? Mais prédios? Será que nós temos que nos empenhar como Davi a construir um prédio para o Senhor? Quando pensamos na história de Jesus, o que Ele faz sobre essa terra,
ele deixa extremamente claro qual é o motivo do seu amor, qual é o motivo da sua paixão. E são pessoas. Somos nós, homens, mulheres, são aqueles que o Senhor escolheu como motivo de dar a vida. Então não há nada mais precioso nessa terra, não há nada mais surpreendente nessa terra do que pessoas. Por isso o Senhor ali em Mateus 28, verso 18 a 20, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ensinado. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele disse: vão. E vão para quê? Vão para se multiplicar. Vão para fazer pessoas como vocês. Vão e ensinem o que eu tenho ensinado a outros. Faça como Davi. Davi marcou sua geração construindo um templo. Davi marcou sua geração construindo algo para o Senhor. Construindo algo que honraria o Senhor. E, se a gente perceber bem naquilo que diz na profecia, na resposta de Natã ali ao rei Davi, ele está fazendo menção ao próprio Jesus, que o próprio Jesus viria na sua descendência, que o próprio Jesus viria na descendência de Davi, e o reino dele seria estabelecido eternamente, ele jamais se afastaria. Então Davi, ao construir aquele templo, ele abriu as portas para que a sua descendência tivesse Jesus. Para que os seus filhos, seus netos, as suas gerações pudessem adorar a Deus. E que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que nós pudéssemos estar aqui. E a pergunta que eu trago nessa noite é: e você? O que você tem feito? O que você tem feito para marcar a sua geração? Em que você tem investido? O que você tem construído para o Senhor? O que você tem feito? Salomão acaba por vir mesmo como seu filho e construído o templo. Um templo maravilhoso, descrito na Bíblia como não havia outro igual. Não houve templo como esse que Salomão construiu. Mas o que você tem construído? Você tem agido como o povo de Babel? Investido em construir cidades, torres, para alcançar os céus, a morada do Senhor, pelo seu próprio esforço? Você tem feito com Absalão, talvez tentando consertar tudo que está ao seu redor, mas pelo seu esforço, para mostrar que você está certo e está todo mundo errado. E você não tem investido naquilo que o Senhor tem dito para você. Multiplique-se, tenha filhos. E por fim, o que vai marcar a história é um monumento, algo construído pelas suas mãos. O que vai marcar? Ou como Davi, em que você vai construir morada do Senhor. Inclusive em que você vai mesmo se dedicar a fazer mesmo um lugar de adoração ao Senhor. Que significa investir em vidas, que significa investir em pessoas. Em que você vai investir? O que você vai construir para o Senhor? Não quero me prolongar, até foi bem rápido. Mas quero que você abaixe sua cabeça agora. E você pense agora para o Senhor. Você coloque diante do Senhor, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu desejo? O que você quer construir ao Senhor? Ou melhor, antes do que o que você vai construir, o que você tem construído até agora
Até hoje. Até hoje você tem construído o que para o Senhor? O que você tem construído parece com alguma dessas 3 histórias? O que você tem construído parece que você está querendo conquistar a Deus pelo seu próprio esforço? O que você tem construído parece que você quer mostrar para todo mundo que você tem razão, como Absalão, que queria consertar o seu próprio pai à força, achava que ele não era capaz de governar aquele povo. Ou você tem construído como Davi? Filhos, casa do Senhor. O que você tem construído até hoje? O que você tem gastado na sua vida? Às vezes a gente acha que a nossa vida se separa entre o secular e o sagrado. Na verdade, um resultado a gente vai ter da nossa vida. E qual que é o resultado que você tem buscado hoje, até hoje? E qual será o resultado da sua vida daqui para frente? O legado. Como ficará marcada a sua passagem por aqui? Serão monumentos, torres ou pessoas? Como eu disse que a gente ia orar aqui, eu quero convidar você, num passo de fé, um passo de consagração. Eu quero convidar todos aqueles que querem, a partir de hoje, consagrar suas vidas para construir algo para o Senhor, que valha, que seja de obediência, que seja investimento em vida, que seja investimento naquilo que o Senhor tem para você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, um passo de consagração. Você assumindo mesmo, diante do Senhor, que a partir de hoje, não será mais tempo de investir em uma obra tão somente humana, mas em tudo que você fizer, o nome do Senhor vai ser exaltado. Se você constrói, que construa para o Senhor. Enquanto você está aqui prostrado, fale ao Senhor. Consagre você, os seus sonhos. Consagre você agora, esse tempo novo da sua vida. De que você vai agora investir naquilo que o Senhor, naquilo que o nome do Senhor é exaltado, naquilo que marca o Senhor. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser. Tua fidelidade preenche o meu viver, e minha
coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Você pode declarar: salvo, salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Declare: em teus braços fortes, em teus braços fortes, descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Declare: o meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus. Declare: eu quero mais de Deus, eu quero. Declare: meu coração clama por ti, e o meu desejo. Erga sua voz e declare: o chamado que te amo, Jesus, te amamos, Deus. Eu quero mergulhar e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Mais do Senhor, Pai. E cada um aqui, Pai, que veio aqui à frente, Pai, receba mesmo do Senhor, Pai, o entendimento, o discernimento, a capacitação, Pai, de viver, Deus, uma vida completamente consagrada ao Senhor, Pai. Deus, Pai, uma vida que te honre, Deus, uma vida que marque, Deus, essa geração, Pai. Oh, Deus, uma vida que deixe frutos, Pai, que traga, Deus, Pai, marcos, Deus, para essa geração aqui, Pai, que te louvem, que te adorem, Pai, como fez o teu rei Davi, Senhor. Oh, Deus, Pai, que cada um aqui, Pai, possa, Deus, entender do Senhor, Pai, que fomos chamados, Deus, a fazermos, Deus, templos do Senhor, Pai. Investíamos, Deus, na construção de templos do Senhor, Pai, que hoje, Pai, são vidas, hoje são pessoas, Pai. Então, Pai, se trabalhamos, Pai, estamos ali plantados, Deus, em uma empresa, um escritório, oh, Deus, Pai, usa a nossa vida, Pai, para que o teu evangelho alcance aqueles que estão ao nosso redor ali, Pai. Se estamos numa faculdade, num colégio, Pai, se estamos em nossa família, Pai, estamos no meio dos nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, Pai, usa a nossa vida, Pai, para que o teu reino, Pai, alcance essas vidas, Pai. Oh, Deus, Pai, e que cada um ao nosso redor, cada próximo nosso, Pai, se torne, Deus, Pai, um templo do Senhor, Pai. Se torne um lugar da habitação do teu Santo Espírito, Pai, e renda frutos que te louvem, Deus, que te adorem, Pai. Essa, Deus, é a nossa oração, Pai. Oh, Pai, que em nós, Pai, nunca haja, Deus, Pai, a separação, Deus, do secular e o sagrado, Pai. Mas que saibamos, Deus, Pai, que o Senhor, Pai, nos fez um, Pai. Nos fez um com o Senhor, Pai. E que temos uma só vida, Pai, no Senhor, Pai, transformada e redimida no teu sangue, Senhor.
E por isso, Pai, nós damos fruto, nós honramos ao Senhor em tudo que nós fazemos, Pai. Por isso, Deus, Pai, ouve a oração, Pai, aqui, de cada um aqui que veio aqui à frente, Pai. Cada um de nós aqui, Pai, responde, Pai, e faz, Deus, de nós, Pai, vidas frutíferas, Deus, Pai. Que possamos marcar a nossa geração, Deus, através de vidas e mais vidas, Pai, que serão alcançadas através de nós, Pai. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos, Pai, para que o Teu reino, Pai, seja instalado, Deus, Pai, nessa cidade, na nossa família, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queria esperar só um pouquinho, pessoal que está aqui. No primeiro dos exemplos aqui, é o povo de Babel. É um povo que quis alcançar a Deus pelo seu próprio esforço. Um povo que quis se achegar a Deus pelo seu próprio mérito, não pela graça, não por aquilo que Jesus fez na cruz, não crendo que Deus faria algo por eles, mas crendo que ele tinha que se esforçar. Eu quero perguntar se tem alguém aqui ainda hoje, que ainda está vivendo assim, querendo alcançar a Deus pelos seus próprios méritos, se esforçando para alcançar a Deus. Mas a Bíblia traz-nos uma verdade de que é o Senhor Jesus quem pagou todo o preço, quem pagou todo o acesso nosso a Deus, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, nos dando vida eterna. Quero perguntar a alguém aqui que quer hoje, entregar-se ao Senhor, desistir de construir suas próprias torres, desistir de construir os seus próprios caminhos até Deus e reconhecer o único caminho, que é o Senhor Jesus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, nessa noite, entendeu a salvação, entendeu aquilo que o Senhor fez por nós? Há alguém aqui nessa noite? É a noite que o Senhor quer te libertar, é a noite que o Senhor quer tirar de você esse fardo, esse peso, de você querer agradar a Deus, de que você querer fazer algo para que Deus te aceite. Não é isso, Ele já te aceitou, tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje e não carregar mais esse peso como o povo de Babel carregou? Há alguém aqui? Não vou ficar insistindo, não quero constranger ninguém, mas se há alguém aqui, irmão, pense, não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez por nós, por amor a nós. Que cada um de nós aqui possa investir a vida em construir aquilo que honra ao nosso Deus, porque Ele já pagou o alto preço para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Ele já fez essa obra e Ele nos dá o privilégio, o convite, a satisfação de podermos ser aqueles que vão propagar essa boa nova para outros, aqueles que vão marcar gerações e gerações, porque alguém ouviu do Evangelho, alguém ouviu do amor de Jesus através de nós. Que as nossas vidas sejam assim frutíferas diante do Senhor. Cada um de nós aqui seja um propagador do Evangelho, sejamos encontrados fiéis ao Senhor. Amém?